Bem-vindo ao nosso devocional. O tema de hoje é a diversidade entre os escolhidos, baseado em Marcos 3, de 13 a 19. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus, quando começou a chamar aqueles 12 homens que com ele caminhariam, presenciariam milagres e maravilhas, e que depois se tornariam testemunhas de tudo o que viram, ele não se limitou a um grupo específico. Os 12 apóstolos não eram todos iguais. Eles tinham muitas diferenças. Um exemplo disso é que um destes homens é mencionado como Simão o Zelote. Os Zelotes eram um grupo judaico, algo como um partido político, que não reconhecia a autoridade romana. Eram judeus patriotas, porém violentos. Alguns defendem que talvez Simão só seja identificado como Zelote pelo zelo que possuía e não por ser parte de tal grupo. Mas há muitas chances de ele ter sido um Zelote, parte do grupo que acabamos de explicar. Se assim for, ele certamente esperava que Jesus esmagasse Roma e destruísse aquele império que dominava os judeus. Por outro lado, temos Mateus, um ex-publicano, um ex-cobrador de impostos. Os publicanos eram judeus que trabalhavam para os romanos e, por isso, eram odiados pelo seu próprio povo. Se um judeu comum teria problemas em conviver com um publicano, quem dirá um zelote, alguém que odiava Roma e que era capaz de escolher a violência diante de uma situação que envolvesse judeus e romanos. Jesus, porém, pegou esses dois extremos e os fez caminhar juntos, se sentar em uma mesma mesa, partilhar do mesmo alimento e aprender com o mesmo mestre. Alguns discípulos eram falantes, como Pedro, outros eram quietos. Alguns criam prontamente, outros precisavam ver para crer. Quem é capaz de unir um grupo tão distinto? Apenas Jesus. Jesus é o elo. Apesar das diferenças, todos tinham algo em comum: a fé naquele homem que realizava maravilhas. Jesus é o ponto em que nossas diversidades e diferenças devem convergir. A cruz é o ponto de conversão. Diante dela, todas as diferenças entre raças, povos, línguas e nações se convergem. Cristo é o que nos une. Seu amor é o elo perfeito. Em sua igreja, você convive com pessoas muito diferentes de você? Pessoas com históricos tão distintos e temperamentos conflitantes? Que Jesus una vocês. Diante dele, nosso amor pelo Evangelho, aquilo que temos em comum, deve se sobressair de tal forma que as nossas diferenças desapareçam. Que Jesus seja, hoje e sempre, o elo perfeito entre nós. Senhor, que privilégio saber que o Senhor nunca se limitou ao chamar homens e mulheres para se renderem aos teus pés. A extensão da tua graça e do teu amor me alcançou, e por isso sou grato.
Hoje, clamo para que o Senhor seja sempre o elo perfeito entre mim e aqueles irmãos que são tão diferentes de mim. Que teu amor nos una verdadeiramente e acima de todas as nossas diferenças. Em nome de Jesus, amém.